Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus, antes de tudo, por essa rica oportunidade que Ele está nos concedendo para falar um pouco da Sua obra, aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas. Que possa servir de testemunho para você, ou para outras pessoas, ou para qualquer pessoa que estiverem vendo este vídeo. Estaremos aqui contando um pouco daquilo que Deus ele fez em nossas vidas. Eu me chamo Roberto Carlos Rodrigues de Assis, tenho 51 anos, nasci no dia 18 de abril de 1974. Sou filho do meu saudoso pai, Antônio Altamiro Prudêncio de Assis, e Vitalina Rodrigues de Assis. Tenho 8 irmãos, sendo que 2 faleceram, inclusive esse ano 2025, no dia 25 agora desse ano, um irmão completaria, né, a idade e ele faleceu. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero contar um pouco daquilo que Deus realizaram e tem realizado em nossas vidas. Amados irmãos, eu nasci num berço de pais que eram católicos, e outros na família dele também, do meu pai, eram espírita. Não tenho nada contra essas pessoas, mas nós sabemos, nós temos que amar essas pessoas, mas nós nascemos um berço onde nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós não sabíamos quem era Jesus. A gente, como várias pessoas, ouve-se falar de Deus, ouve-se falar de Jesus, mas quem é esse Deus? Quem é esse Jesus? A gente não sabia, eu não conhecia. E desde a minha fase de criança, a gente sempre teve sonhos, a gente sempre teve vontade de chegar em algum lugar, vontade de ser alguém, mas a gente acha que a gente pode andar com nossas próprias pernas, com os nossos próprios saberes, conhecer da vida. E quando o inimigo de nossas almas, o diabo, Satanás, os demônios, ele percebe isso, que você está sem amparo, né? O Salmo 91, ele diz que aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Mas antes de estar iniciando aí, eu quero estar deixando também aqui para os irmãos uma palavra para a gente estar dando início, né? A gente já deu início, mas para a gente continuar falando aí do nosso testemunho. Lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu estava falando com vocês, eu, de família católica, e outra parte de família, parte da outra família do meu pai é espírita, a gente foi crescendo, a gente começou a crescer e quando a gente tinha muitos problemas, né, não só de saúde. Eu, por diversas vezes, minha mãe conta que a gente quase chegamos ali em hospitais aqui da cidade. Eu moro em Barra do Piraí, cidade de Barra do Piraí. Ela faz parte do estado do Rio de Janeiro. Aqui nós somos mais um pouco, né, ou quase aí, o último censo
do IBGE, estamos chegando aí a 100 mil habitantes. Pela misericórdia do Senhor, eu sou servidor público hoje, mas eu quero contar um pouco como que foi a nossa trajetória para a gente chegarmos até onde eu estou. Então, na nossa adolescência, aquela fase de complicada, aquela fase difícil que todos nós vivemos, o ser humano, né, passa por essa situação, né, quando você chega aí nessa fase da idade, você quer descobrir, você quer saber como que as coisas elas se dão, como que elas acontecem. E é justamente aí, como eu falei para vocês, que o inimigo de nossas almas, ele que é um desobediente, ele que conhece a Deus, ele sabe do poder de Deus, mas ele não obedece. Ele não obedece aos mandos do nosso Deus. E ali, irmãos, eu comecei a crescer, comecei a ir, e dado momento eu comecei a deixar, né? A gente íamos, meu pai nos levava para ver as missas, né? Toda ali, aquela parte, né? Dogmáticas, por parte, né? Da igreja católica. E dado momento ali a gente já não queria mais ir mais para aquele local. E ali o inimigo de nossas almas, ele começa a perceber que eu já não querendo ir mais, né, para aquele local. Os meus pais, quando eu era mais jovem, como eu falei, né, por ser de família espírita, eles não iam tanto, né, tanto ou na igreja católica ou mais em centro. Mas aí o diabo que fica por fora, né, que fica rondando, ele vê a casa vazia, ele começa a arrumar meios. E na adolescência, irmãos, na minha adolescência eu comecei a conhecer pessoas. É sempre assim, né? Ele levou a conhecer alguns amigos, que hoje até tenho amizade com essas pessoas, a qual eu tenho um carinho imenso, hoje eu moro no centro da cidade de Barra do Piraí, né? E aqui próximo a mim era o centro onde eu frequentava, e ali eu comecei a frequentar esse centro, irmãos. Comecei a frequentar esse centro, era Algan, naquele lugar. Quantas vezes, né? Quantas vezes que foram ali, a gente ia para aquele lugar, né? Para cultuar. A gente ia para aquele lugar ali para passar ali achando que ali seria, né? Eu creio que muitos estão assim também como eu, procurando lugares para ser feliz, batendo aqui, acolá. Às vezes eu comecei ali a beber, estando em locais que não era a vontade de Deus, não era o que Deus desejava para mim. Ali bebendo. Quantas vezes fui para lugares, quantas vezes frequentei baile funk, quantas vezes tive confusões, brigas. E ali, se não é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre mim, o diabo poderia ter ceifado a minha vida, né? Eu lembro que certa vez eu fui para uma excursão ali para o Recreio do Bandeirante. Quando chegou lá, estava eu e minha irmã, e ali o diabo, né? Ele arrumou um laço, né? Ele sempre arruma meios para tragar o homem, para tragar a vida do ser humano. E voltando, né, ali contando ainda meu testemunho, amados irmãos, eu comecei a não só sair para esses lugares, mas ter amizades, né, que eram amizades que não eram boas. E ali nessa vida de amargura, de tristeza, quantas vezes ia para baile, né, no outro dia tinha que trabalhar,
andava moribundo, chateado, tristecido, mas havia dentro de mim um vazio que eu queria preencher com mulheres, com bebidas, com os prazeres terrenos e nada disso, né? Aquele vazio na alma, nada preenchia, nada preenchia. E ali batendo de um lado para o outro, batendo de um lado para o outro, eu lembro que às vezes eu levantava meus olhos para Deus, né, trabalhando em locais insalubres, e eu ficava questionando, perguntando a Deus, né, porra, da minha existência. E se era aquilo que Deus tinha para mim. Eu não conseguia entender que havia um céu de glória, que havia um céu onde eu podia ser feliz, onde eu podia ter uma felicidade, ter aquele meu vazio no peito preenchido. A paz de Deus, irmãos, ela excede todo entendimento. A Escritura ela fala sobre isso. A paz do Senhor Jesus Cristo ela excede todo o entendimento. Não há como você entender. Não há como eu falar para você que nunca chupou uma laranja seleta, uma laranja pera, e falar para você como que é o gosto dela. Você só vai sentir o gosto, você só vai saber se você experimentar, experimentar essa bondade, esse amor, essa graça que não tem dinheiro algum que pague. Não tem valor algum que possa pagar essa felicidade que eu sinto hoje em meu peito. Nós, como cristãos, temos sim as nossas lutas, temos nossos momentos difíceis, irmão, sim. Até porque a palavra do Senhor diz, né, que não se tira nada. Essa coisa de que aceitar Jesus vai acabar, né, que você vai ter isso, vai ter aquilo. Com certeza. O nosso Deus é o Deus do ouro, da prata. Tudo é dele. Esse céu que você vê, essas águas, os seres humanos, as pessoas, os animais, tudo são dele, tudo é dele. Você conhecendo a Bíblia lá em Gênesis fala que não havia nada, o Espírito de Deus ele movia sobre a face das águas. Mas aí não tem altares, não tem lugares para ele melhor que não possa ser o seu coração, a minha vida e a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele nos criou, sabe para quê, amados? Deixa eu tomar um pouquinho d'água porque garganta seca, né, irmãos? Se não for meu coração e o seu coração, Deus ele quer estar sobre meu coração e sobre a minha vida. Ele quer ser o Senhor da minha. Ele quer se mover em nós, em mim e você, que temos pernas, que temos braços. Ele não quer estar em madeira, em coisas feitas por mãos de homem, né? De gesso. Mas eu e você que somos o templo vivo. Então, aceite a Jesus Cristo hoje. O que impede de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quantas vezes falava para mim assim, eu vou esperar mais um pouco, né? As pessoas vinham pregar Jesus para mim, eu ria, achava graça, eu falava, esses crentes são tudo maluco, esses crentes são doidos varridos, eu vou ser crente, eu jamais vou servir, você ficar fanático como essas pessoas, para baixo e para cima com Bíblia, né? Achava engraçado, eu ria, mas o Espírito Santo só estava me deixando, me dando corda, né? Me dando corda. Só me dando corda, mas ele sabia que quando puxasse, irmãos, quando Deus puxa, vem pelo amor, não vem pela dor. Porque quando você vem pela dor, é horrível. Né? Deus, a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Não é por força nem por violência. O amor de Deus, ele nos atrai, ele nos constrange o amor de Deus. Sabe por quê? Quando você olha para Jesus, quando você vê que ele sofreu por mim, por você, ele amargou, ele se fez maldição no madeiro. Aquela morte de cruz era a coisa mais vergonhosa que havia em seus tempos, na sua época. Todos quantos morriam daquela maneira eram pessoas que elas estavam
Elas estavam ali, eram desprezível na sociedade. E a palavra de Deus diz acerca de Jesus, falava que ele era desprezível. Olhávamos para ele e não davam nada para ele. Nada, nada, nada. Mas ali estava o Salvador, ali estava o Cristo ressurreto, ali estava o Cristo amado, né? Então, querido, eu desprezava, eu ria, eu não estava nem aí, fazia pouco caso quando eu via um crente, quando eu via irmãos pregando. Mas o diabo, né? Nós que infelizmente não temos esse conhecimento, mas Deus, Ele é bondoso, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico o nome desse Deus todos os dias, porque, irmãos, eu tenho visto as mãos poderosas dele. Eu falo com vocês, há 30 anos atrás, não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui contando esse testemunho nos dias de hoje, falando para vocês que é um Cristo que não está nos céus, longe, quanto as músicas falam, né? Mas ele está pertinho de você aí agora, ele está aí. E eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo sobre a vida, sua vida que haja cura, que haja libertação, que esse vazio na sua alma seja agora, em nome de Jesus Cristo, agora. Receba o toque do Espírito Santo. Se você tiver com uma dor, se você tiver com uma enfermidade, Jesus Cristo está te curando agora. Você vai ser liberto dessas opressões, desses espíritos que te atormentam, que não deixa você dormir, que não deixa você pensar, você que está sentindo alguma parte do seu corpo agora, em nome de Jesus Cristo, aquilo que eu recebi de Deus, os dons, os talentos de Deus agora, que você seja tocado agora, que você seja curado, que você já seja liberto, que esses laços do passarinheiro, em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus Cristo, amados, creia, tenha fé, não duvide que o poder de Deus possa transpassar este vídeo agora e te tocar aí aonde você está agora, sentado, em pé, deitado, não sei aonde que você, da forma que você vai estar, mas o poder de Deus está tocando você agora porque eu estou sentindo a presença dele aqui. E queridos, e ali eu comecei a trajetória da minha vida a só afundar, só afundar, só de ladeira abaixo, só de ladeira abaixo e nada o que eu fazia dava certo. Vida triste, minha família. E ali eu comecei a servir aqueles encostos, como eu falei para vocês, amigos, e eu comecei a ir para aquele lugar, cultuar aos encostos, aqueles espíritos, quantas foram as vezes que eu estava com os pés descalços no frio, sofrendo. Quantas foram as vezes que eu olhava para minha vida e não via graça. Olhava para minha vida e não via motivo de estar vivo. E ali eu comecei a ver que poderia ter alguém que poderia mudar aquela minha história, ou alguém que eu olhar para os seus e falava, não é possível que a minha vida se resume nisso. Mas continuava ainda a desobedecer a Deus, continuava ainda frequentando os bailes funks da vida, continuava ali saindo com mulheres, continuava indo para lugares longe, bebendo e tudo o que vocês possam imaginar. Minha vida estava acabada, minha vida estava destruída, sem paz, sem direção, sem rumo. Até que, queridos, eu comecei a ir frequentando aqueles lugares, indo para aqueles lugares, né, se vindo nos encostos, e ali cada vez mergulhando mais no pecado, cada vez mergulhando, cada vez se afastando de Deus, até que um dia, né,
uma pessoa, uns irmãos que hoje dormem no Senhor, o irmão Oswaldo, com seus filhos, a irmã Maria, homens de Deus ali da Assembleia de Deus. O meu irmão, Paulo Antônio Rodrigues de Assis. Hoje, ainda, onde temos orado pela vida dele, hoje foi as pessoas que foram um benção, foram um canal em nossas vidas, a qual o Senhor, Deus sempre vai ter alguém que ele vai levantar perto da sua casa, na rua onde você mora, no bairro, na igreja, ou na rua onde você passar. Não faça como eu. Não vire as costas para as coisas santas, para as coisas de Deus. É santo. Se Deus está falando com você, amado, dá ouvido, porque essas palavras são palavras de vida, são palavras eternas. E eu lembro que ali, amados, aquele senhor, como eu falei para vocês, o irmão Oswaldo e a irmã Maria, ele morava próximo à minha casa, ali no bairro do Areal. Eu morava ali na rua 205, e ele morava mais pouco para baixo da minha casa. E ele falava, olha, eu estou orando pela sua vida, eu estou orando pela sua vida. E eu, tá bom, né, tá bom. Ele falava, eu estou orando, eu sei que todo sábado você sai, eu fico ali te observando, mas eu tenho orado pela sua vida. Aleluia! Que o Senhor o abençoe, servo do Deus Altíssimo, que hoje está na glória com o Senhor. Hoje dorme com o Senhor, descansa no Senhor. É verdade isso. Aonde você estará quando você fechar os seus olhos? A palavra de Deus diz que quando o rico e o Lázaro, quando os dois morreram, um foi para o Hades, ali para o inferno, né? Infelizmente, é uma verdade que está na palavra de Deus. Eu não posso negar isso. Mas o outro foi para o seio do pai Abraão, nos céus. Então, querido, hoje você, né, tenho na minha família pessoas que traficavam, pessoas que estavam envolvidas com drogas, né? Tem pessoas na minha família que foram presas, pessoas que estiveram presos. E eu quero falar para você que há um Deus nos céus que não escolheu e não quer essa vida para você. As nossas vidas são feitas de escolhas. Qual é a sua escolha nesse exato momento que eu estou falando, testemunhando a minha vida? Qual é a sua escolha? Você pode fazer a escolha boa ou a escolha má. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus disse para o povo lá do Antigo Testamento, né? Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Escolhi hoje a bênção. Como é que é a bênção? Como é que eu escolho? Peça a Jesus Cristo agora. Arrependa dos seus pecados, fala para ele, Senhor Jesus, como um dia eu fiz. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Olhe para o céu. Confessa para ele. Como você fala para os amigos, quando você fala para o seu vizinho, quando você está conversando com eu estou conversando com vocês agora aqui. Fala para ele no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu banheiro. Fala para ele, Deus, eu estou com o meu coração tão vazio. E você, amado ouvinte, que está desviado dos caminhos, o que você está fazendo aí fora? Aí fora não tem mais nada para mim e para você que já conhecemos Jesus. Volte agora. Volte enquanto é tempo. Porque é chegado o tempo do Senhor. É chegado o dia do Senhor. O Senhor hoje, o Senhor Jesus, Ele está à destra do Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje Ele está à destra do Pai como advogado, mas estará o dia que Ele, diante do seu trono, Ele vai estar como juiz para julgar a todos quantos aqueles que estiverem ali. Todos os joelhos vão se dobrar diante de ti. Então, amado querido ouvinte,
que você seja tocado, Espírito Santo, que essas amarras, que esses grilhões do inferno agora, que esses poderes das trevas sejam manietados na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus Cristo. Deus quer te salvar para salvar outras vidas. Não demore, é tempo de você agora, ao acabar essa live, ou nesse momento, se ajoelhe e peça a Deus para entrar na sua vida, para transformar a sua vida, meu amado. Eu quero dizer para você que é um Deus nos céus, que essa situação, essa circunstância que você está passando, quantas vezes você que está olhando para essa live, para estar olhando para esse vídeo, que agora que eu estou testemunhando, para esse meu testemunho, quantos foram o livramento que Deus me deu, quantas vezes eu vi a morte de perto, quantas vezes eu senti o cheiro da morte, quantas vezes eu senti o cheiro, o bafão da morte, quantos livramentos que Deus me deu, tem dado e continuará me dando. Mas você, ou eu, ou qualquer outra pessoa que estivermos fora do aprisco de Deus, da casa do Senhor, como eu li lá no Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Ele pode estar protegido, ele pode estar guardado, ele pode estar aquietado, ele pode estar santificado, ele pode estar descansado, ele pode estar dormindo, ele pode se consagrar, ele pode se manifestar, ele pode andar, ele pode falar, ele pode comer, beber, porque ele está protegido pelo Senhor. Ele está guardado por Senhor. Ele está guardado por Cristo. E ali, amados, irmãos, você que ouve esse meu testemunho, vida triste, que eu não gosto de lembrar. Eu não gosto de lembrar esses momentos difíceis a qual eu vivi. Mas aprove a Deus, aprove ao Senhor Jesus que me livrou de todos os pecados, os vícios, os vazios existenciais em minha vida, as feridas emocionais. O Senhor, as crises familiares e espirituais foram libertas da minha vida. As tentativas frustradas de conhecer a Deus pelas minhas forças, conhecer a Deus do meu jeito. Eu já tenho Deus, não preciso de estar numa igreja evangélica, de servir a Jesus, de crentes malucos, crentes doidos. Eu falava isso. Talvez não é assim que talvez você possa estar pensando. Você talvez possa estar falando. Queridos, o homem, pela sua força, ele não vai longe. Não vai longe. Pelas suas forças, ele não vai longe. Não adianta você ter carro, ter mansões, ter uma conta gorda no banco, dinheiro, ter mansões. Tudo que Deus criou, você pode aproveitar. Deus ele é o Deus da riqueza. Ele é o Deus que tudo que está na natureza é dele. Se ele quiser te abençoar com riqueza, ele vai te abençoar. O ímpio tem isso. As pessoas que não servem a Deus têm isso. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para diz que uma alma, esse mundo inteiro empesado em ouro, em prata, em dinheiro, nada. Vale uma alma, vale a sua alma. Vale a sua alma. Você está vendo como que é precioso, é preciosa a sua alma, a sua vida? Não demore tempo. Não demore mais o tempo que você já tem demorado. O tempo de você vir para Cristo é agora. É nesse momento. E ali, amados, depois de tantos indas e vindas, de tantos momentos de fracasso, de tristeza, as coisas começaram a apertar. As pessoas falando de Jesus para mim, eu lembro que eu tive uma discussão muito grande com meu irmão. Começou um vento, eu falei para Deus, né? Falei, Deus, se eu estou no caminho errado, se eu estou no caminho, Quando você fala com Deus, a resposta vem. Só que ela não vai vir da sua forma, do jeito que você quer. Eu tenho experiência de Deus hoje na minha vida, há quase 30 anos de cristão.
As coisas que você pede a Deus, Deus não vai fazer. Por isso que Ele é Senhor, por isso que Ele é Deus. Ele vai fazer da forma dele, porque Deus, Ele me conhece e te conhece. E ali, Ele começou um processo na minha vida. Processo doloroso, espinhoso, mas libertador. Eu comecei a trilhar, o Espírito Santo começou a moldar, começou a me dar os caminhos de Cristo. Ali eu já estava com o coração mais aquebrantado. Eu tive uma contenda, uma briga muito feia, onde eu falei para você que eu servi os encostos. Ali eu comecei a desanimar, falei que eu ia lá para o bairro do Areal, para um outro lugar, para servir o encosto ali. O Espírito Santo de Deus com certeza falou, nada. O seu tempo acabou, agora você vai vir para mim. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Digo de toda honra e de toda glória. E ali começou um processo árduo, difícil na minha vida. O Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida de tal maneira que eu comecei a desanimar, falei que eu ia para a igreja. E quando você fala aqui para a igreja, irmãos, querido ouvinte deste vídeo, as coisas começam a acontecer. Não desanime, não pare. Não pare, não desanime. Eu lembro que eu comecei a... Um dia, na minha casa, teve uma briga muito feia com esse irmão que era ele era da igreja Assembleia de Deus, que hoje se encontra desviado, como eu falei para vocês, mas foi peça, é bênção de Deus na nossa vida, é meu irmão. Continuo sempre falando de Jesus para ele se encontra desviado. Nós não podemos, que conhecemos a Cristo, não podemos voltar atrás. Temos que estar vigilante, em oração constante, alerta, né? Porque o inimigo é sujo. E ali eu tive uma briga, assim, de discussão muito feia. Eu lembro que por lá de fora havia ali eu tratava, tinha uma casinha, né, onde eu servia os encostos. E eu lembro que esse meu irmão pegou ele pegou, não adianta aquela discussão, olha como é que é as coisas. Ele pegou um machado ali, se foi um machado, foi um machado sim. Ele quebrou aquela casinha dos encostos que estava ali no portão da minha casa, onde eu morava com meus pais, e quebrou aquilo tudo, irmãos. Quebrou aquilo tudo, 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 tudo. E ali ele quebrou aquelas coisas. E eu nunca tinha tido uma discussão daquela com meus irmãos. Nunca tive. Aquilo dali para mim foi o fiasco. Eu falei, olha, realmente as coisas estão feias. As coisas não estão legal. E eu falei assim, ela foi num sábado. Eu falei, olha, domingo. Depois que aquela discussão passou, uns irmãos da igreja Universal de Deus. Eles passaram ali evangelizando na parte da tarde, era quase umas 6 horas, 5 horas da tarde, no sábado, depois daquela discussão que eu tinha tido com meu irmão, Paulo Antônio. E eu ali desanimei. Eu falei, olha, eu vou para a igreja, não quero saber mais dessas coisas. E realmente, irmãos, e eu fui para a igreja no domingo, né, no outro dia. Lá eu aceitei Jesus. Aleluia, foi a melhor coisa que teve. Pastor Micherdson, um homem de Deus, e ele estava ali, né? Foi um libertador. Ele falou, quando ele viu uma tocha de fogo descer dentro de mim, e quando tinha um ser, e são esses espíritos malignos que estavam dentro de mim, e ali eu fui liberto. Aqueles espíritos, né? Eles bateram em retirada e ali eu fui liberto. Só que me deu uma dor de cabeça muito grande no dia da minha conversão. E ali o pastor Michel me levou para dentro daquela igreja, para dentro daquele um espaço, a igreja batista ela tem muito isso, né? Porque eu me converti na igreja batista. Ela tira a pessoa dali para a pessoa não ficar, né? Não expor a pessoa, né? Não expor, ali deixar a pessoa em público, né? Exposta. E lá ele continuou orando, orando, orando. E eu sei que eu saí dali leve, sem uma dor de cabeça. Ali
começou a minha trajetória. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Jesus Cristo. E eu lembro, irmãos, que no dia do meu batismo, meu pai estava em casa, meu pai quase morreu. Tive sonhos. Satanás começou a dizer para mim, mas se agora você me largou, eu tive um sonho com um ser com um olho só na testa. Ele jogava um tridente, uma lança para poder me enfincar, para me pegar na onde eu estava em cima, né? E ele estava embaixo, ele jogava para me cravar, para me matar naquele lugar ali. Eu via o ódio, a raiva. E foram outras vezes, muitas outras vezes, sonhos. Tentou confundir a minha mente quando a gente é novo convertido. Olha, o Deus também aceita, não precisa você sair da onde você está, os encostos falando, né? Não precisa você falar, você dizer, não, você pode ficar aqui mesmo, porque Deus aceita sacrifício, né? Olha só que sujo. E ali, eu falava, é mesmo, né? É verdade. Deus aceita manjares, sacrifício, né? E ali eu comecei aquela luta interna na mente, porque a nossa maior luta, nosso maior campo de batalha, irmãos, é a nossa mente. Então, ore ao Senhor, coloque a sua mente sempre em Deus. Se tiver que alguma coisa parte do seu corpo para ser guardada, guarde a sua mente em Jesus. Peça para que ela seja limpa, né, transformada pela palavra de Deus todos os dias. Repreende esse espírito maligno, esses demônios, né, o que tenta te parar, que tenta colocar pensamentos, que não deixa você dormir, que não deixa você caminhar, andar. Em nome de Jesus Cristo agora, levanta e anda. Levanta e anda em nome de Jesus. Seja sã, seja curado, seja liberto. Esses espíritos sejam manietados em nome de Jesus Cristo. Esse espírito maligno seja manietado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pelo poder do nome de Jesus. E amados, eu comecei a caminhar com Jesus. Caminhando. E não foi fácil, né? Não é fácil. Nós temos que negar nossa natureza adâmica todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós devemos andar com o Senhor. Mas Deus tem feito maravilhas, que as bênçãos de Deus são incontáveis. E ali fui liberto. A minha irmã depois, abaixo de mim, mais velha das meninas, foram também libertas. E agora há pouco tempo a irmã, uma das mais caçula, também está sendo liberta. E eu estou vendo meu pai, meu saudoso pai, Antônio Altamiro Prudente de Assis, que eu falei no início desse vídeo, né, desse meu testemunho. Hoje dorme no Senhor, uma semana antes dele falecer. Quantas foram as vezes, né? Teve um tempo que eu caí, saí da presença do Senhor, fiquei aproximado 2 anos. Voltei depois, né, depois de 2 anos. E hoje estou firme e forte na presença do Senhor. Não vale a pena você se desviar, não vale a pena você estar aí fora. Mas o melhor lugar para você ancorar o seu navio, a sua vida, é nos pés de Jesus, é em Cristo Jesus. Ele sim. E eu tenho visto as bênçãos de Deus. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos levantado a evangelista da casa dele. As portas, né, têm sido abertas para a gente estarmos falando da palavra de Deus. Pessoas têm sido salvas, pessoas têm sido libertas. As pessoas nas ruas, amigos no nosso trabalho, têm pedido orações e pessoas têm sido tocadas pelo poder de Deus, pelo esse poder que é transformador. Mas não foi fácil, amado. Eu lembro que antes de ir para Cristo, né, voltando a uma parte que eu não cheguei a comentar com vocês, eu cortando uma árvore, eu tenho uma marca aqui no pescoço. Olha, não sei se vai dar para vocês verem. Eu tenho uma marca aqui no pescoço, um queloide, no que eu tenho tendência a ter queloide, e eu tenho uma marca, queridos, aqui no meu braço. Não sei se vai dar. Eu estou tentando. Se vocês verem aqui, ó, tem uma marca. Ó.
Aqui, ó. Aonde ficou, onde o demônio falou, Exu Mangueira. Por isso que eu falei com vocês lá atrás, que eu desanimei, né, de servir os encostos, de servir ali, de estar naquele local. Eu estou contando testemunho daquilo que eu vivi. Talvez eu não poderia falar de coisas que eu não tenho vivido. Por isso que eu estou falando para vocês aqui aonde eu estava. Da onde Deus me tirou. Quem era a minha família antes de eu conhecer a Deus. Então estou contando testemunho aqui. E eu lembro que antes de ir para a igreja, antes de servir ao Senhor, esse demônio se manifestou numa das pessoas aonde eu servia ali os encostos. E pegou, falou, olha criança, Exu Mangueira, hoje eu só não te matei, hoje só não te matei, criança, assim mesmo ele falava, por causa desse Deus de vocês. Aleluia, cantarabaxarabacandarabi. Ramantou coramandará, cantora mandará. Isso que comanasarás, que cantará mandou. Isso que cantará mandará, xerebes que coramacandarábia. Irimi andará mandará candarábia. Irimi ou canto. Isso que cantarábia. Namaracá xarabacandarábia. Eu sinto a graça dele aqui. Eu sinto a presença dele. Ele está aqui. Ele está aqui. Mas pode estar aí, se você quiser. A quantos irmãos têm sentido esta graça? Que você carregue na sua vida a presença de Jesus. Não há outro amigo, não há outro ser. Ore para que a presença dele, para que ele esteja continuamente na sua vida. Então ele me salvou, ele me libertou, ele me justificou. Ele tem sido o Senhor da minha vida. Então, queridos, ele é tremendo. Ele é o Deus forte. Ele é o Deus conosco. É o Deus Emanuel. Vale a pena servir esse Deus. Então as pessoas, né, falaram de Jesus. Eu louvo a Deus por causa da vida dessas pessoas. Eu estou aqui, que eu estou com o meu notebook. E aqui eu fiz um roteiro para a gente estar acompanhando do nosso testemunho. E o Senhor ali, queridos, depois de ter conhecido a Jesus, de ter conhecido a Cristo, a mudança, ela é real. As libertações dos vícios, de andar noitada, né, com mulherada. Hoje eu sou casado com a minha esposa Maria Cristina Venuto Inocêncio, onde eu sou feliz, onde eu sou realizado e completo. Deus restaurou a minha família, tem restaurado a minha família. Deus tem me dado uma nova visão, uma nova cosmovisão de mundo. Uma nova cosmovisão do que o mundo. Nosso mundo físico, mundo espiritual. Deus tem me chamado para esse ministério tão tremendo que é a sua palavra. Que é pregar os cativos. E eu hoje tenho sido perseverante. Tenho sido constante em minhas provas e as lutas. Queridos, você que está aqui ao alcance da minha voz, vendo este vídeo, a salvação ela é um dom, uma dádiva de Deus, onde alguém, um ser, uma pessoa que caminhou aqui na terra conosco, o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, que andou aqui fazendo bem, ele é o doador da graça, ele é o doador do Espírito Santo. Quando você se converte, quando você entrega a sua vida, vai morar na sua vida, eternamente.
até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continua trabalhando, Deus continua salvando, libertando, transformando vida e pode fazer isso na sua vida agora, se você desejar. Deus ainda age, Deus ainda faz. Ele é o ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Deus é imutável. Ele está em toda parte do mundo. Ele está aí com você, ele está nos Estados Unidos, ele está no Japão, está na China, ele está no Brasil, ele está na América Central, está na América Latina, ele está na África, ele está em todo lugar. Ele está nos céus, no seu trono de glória. Mas ele está aqui. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onividente. Tudo ele sabe, ele tem o poder de todas as coisas. Ele pode transformar tudo quando ele quer, segundo a sua vontade. Se Deus transformou a minha vida, amado, creia nisso. Se Deus transformou a minha vida, ele também pode transformar a sua vida. Jesus, ele continua salvando, libertando e restaurando. Ele pode restaurar um vaso, pode restaurar pessoas, ele pode restaurar vidas, ele pode restaurar ministério, ele pode restaurar pessoas, ele pode restaurar casamento, ele pode restaurar pessoas, ele pode restaurar qualquer coisas ou qualquer pessoas que queiram ser restauradas. Convide ele agora, aonde você está. Convide ele para restaurar a sua vida. Eu quero ler um versículo que está lá em Apocalipse 21, 5. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Que você que chegou aqui, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei até qual a parte que você estará vendo este vídeo. Mas saiba que Deus, ele quer ter um particular com você. Ele quer, como fez na minha vida, ele quer fazer na sua vida, na sua família, na vida dos seus amigos. Deixa ele trabalhar na sua vida, deixa ele mudar a sua vida. Deixa ele conduzir, deixa ele ser o Senhor da sua vida. Faça isso agora, não demore, não deixe para amanhã, não deixe para outro dia. És você o Senhor da sua vida? És você? É você que tem o controle do tempo? Jesus está voltando. Eu não sei, quando você ouvir esse testemunho, se eu ainda estarei aqui. Mas as palavras dos meus pulmões, aquilo que Deus fez na minha vida, da onde Jesus me tirou, da onde Deus me tirou, essas palavras ficarão. E muitos se converterão para naquele grande dia serem salvos. Muitos naquele grande dia serão salvos por este testemunho que eu estou dando agora. Então, querido, peça a Jesus para entrar na sua vida agora, nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Eu quero clamar a Deus
pela sua vida. Oremos, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, depois de ter falado esse testemunho, de ter falado quão bondoso que Tu és, da onde o Senhor me libertou, da onde o Senhor me chamou, quem eu era, por onde eu andava. Deus, o Senhor tem feito coisas grandes em minha vida. Eu quero deixar esse testemunho para esse homem, esta mulher. Não sei aonde ele se meteu ou com coisas, mas qualquer coisa que o homem fez, o Senhor pode libertar o homem. Nada é impossível, nada. Se o Senhor Deus, o Senhor disse, se hoje ouvide a minha voz, não endureçais os vossos corações. Senhor Jesus, que ao Senhor essa pessoa ouvir essa palavra, que ela sinta a sua presença, que ela seja tocada, Senhor, por algo tão grande que nem ela mesma consiga explicar nesse primeiro momento, mas que ao passar do tempo, ao passar dos anos, ela vai, Senhor, identificar que foi o Senhor que a tocou no dia que ela ouviu e ela, Senhor, escutou e ela tomou posse e ela conheceu esse testemunho. Ó Deus amado Espírito Santo, console essa pessoa, Senhor. Console estas pessoas, Senhor, que talvez estejam querendo tirar a sua vida, querendo dar cabo. Pessoas, Senhor, que quer terminar com a sua vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor Jesus Cristo. Toque-se, não permita que essas pessoas façam isso. Que esse vazio na existência da alma, na mente, no corpo dessas pessoas, Senhor, da onde eu fui liberto, da onde eu fui tirado, que alcance outras pessoas e tire essas pessoas da onde eu fui tirado, Senhor, da onde eu fui resgatado. Em nome de Jesus Cristo, e coloque essas pessoas sãs e salvas no seu aprisco. Ó Deus, amado Pai, Senhor, que as cadeias sejam quebradas, que os espíritos, Senhor, malignos que prendem essas pessoas possam ser manietados agora, que uma unção de libertação, Senhor, eu profetizo cura, profetizo libertação, profetizo transformação, que os espíritos observadores, que os espíritos, Senhor, zombeteiros, que os espíritos malignos, Senhor, ó Deus, os encostos, as terça parte dos espíritos malignos que jaz, Senhor, nessa terra, que eles sejam manietados, Deus, que eles sejam repreendidos em nome de Jesus. Que esse vídeo, aonde chegar, o país que for, ó Deus, em qualquer continente, em qualquer, ó Deus, homens e mulheres, Senhor, que eles sintam uma unção, uma graça que eu estou sentindo aqui, que o fogo do Espírito Santo, Rabacaracharabacandarábia, eis que cantará mandara show, terra aramanto que antos comanácia, anduquinou, as que o comanácia arabacandarábia. Terrai que eu canto kamacaxa, cabacô como que anco macabacá. Aqui como acagabacu yabacaba. Show caba, rabacu comio como acabacaba yaba. Abaio abaiaco yamanda coara, abaia do que o do bodarabacada. Yumacabacaxi ocaba. Iabo abiaba cambiando, ambiando cotianto cotacataki atacumia tarabacaya. Yo kiamba ko yaboawa yabaya ya yando ko kanto ko yabakashaba yabaya ya yado kianda kadashibi iki kando ko baya yado kiabako yabaki anko boshabia kobaka shabayada dando kido koboshi diki dikodo boyada la kabashabaya ayabaki anda koboyo yobia kamba kanda dabadu kitoko biando kia dabakoda shobakabaya Abia kabashi koba shoba koba kabaya. Ayabaka shabaka bakaba show. E kombaka shakada yabaka. Yabaki yabaka shoba kaba. Bakaba show kabakaba. Aba yaba ya yo kyo koba shabaya da labako ba shalabaki andaba. Libi kamba kaba shabako baka. Yada koba shabakaba habakobia. Habaya ka kikyo koba shalabakaba. Dibiki canto cobacabaixa, baia cacabaca, baia baia, baia baia, baia baia, yo bo, yaba.
Yabayo ba ya yo kaba shabaya da do kaba shaba shaba kaba ya da kando ki kuma kaba shaba o kabaka shaba kada ya da kada da kaya da kidi ya da I kanta kada shaka da kada barada da shire abaka abaya kanda baka shaba kada ba bakada shoba kada kabada kaba shukubaka Ikanda kaba show abakara bashara bakanda kamada kanda show. Abakanda kanda kobakada baixa. Oh Espírito Santo de Deus. Eu sinto a sua graça, o seu poder, meu Deus, neste lugar, Deus. Oh Espírito Santo. Oh amado Deus. Oh Xiribi andarabara xarabacandarábia. Oh Espírito Santo de Deus. Toca, meu Senhor. Toca, Senhor, nesta mulher, Senhor, que está agora, Senhor. O Deus que está agora precisando de um toque do Espírito Santo, Deus. Essa pessoa, Senhor, que precisa ser tocada no baço, no rim, Senhor, que está precisa ser tocada, Senhor, nos ossos, nas pernas agora, Senhor, que está com as suas pernas atrofiadas, Senhor Jesus. Nos nervos, Senhor, que está inflamado. Em nome de Jesus Cristo, nessa hora, Senhor. Ó Deus, eu não sei se as pessoas vão ouvir agora de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, Senhor, esse testemunho. Ó Deus, mas em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que esta unção, Senhor, que este vídeo aonde passar, quem vê, ó Deus, seja consagrado. Eu consagro, Senhor. Ó Deus, aqui, Senhor, não é contar aquilo que o Roberto é, aquilo que eu sou, mas é contar aquilo que o Espírito Santo, Senhor, fez na minha vida. E Ele quer fazer na vida de outras pessoas. Ele quer fazer Senhor, na vida dessa pessoa agora. O Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por ser o Senhor da minha vida. Ó Deus, a todos quantos, Senhor, que ouvirem e verem esta palavra. Receba agora o toque do Espírito Santo agora. Você que está agora precisando ser liberto, eu não sei se for liberto ou de uma obra de bruxaria ou de algum pacto que você fez agora, o Senhor está me dizendo, Deus tem o poder em Jesus, confessa a Ele, entregue a sua vida a Ele, confessa e fale para Ele que você não quer mais servir, não tenha medo, que esses encostos, que esses espíritos que te assolam, que você fez um pacto com Ele, agora em nome de Jesus, onde você estiver agora, amado ouvinte, você onde estiver, você fez um pacto, onde que você já matou, onde que você talvez já fez obras de bruxaria, você vendeu a sua alma, pacto de sangue, pactos feitos na encruzilhadas, pacto feito em nome de Jesus Cristo, em nome de Cristo, por qualquer tipo de, ou, assim, de rituais malignos, rituais de magia na natureza, no calor, na água, no fogo, em nome de Jesus Cristo. Deus tem o poder de restaurar e de destruir todo e qualquer tipo de pacto. Foi-lhe dado nos céus e na terra um nome que para que se dobre todos os nomes. Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus de poder. Siquenu, a força é nossa. Oh, Espírito Santo de Deus, que este vídeo, Senhor, seja um veículo, aonde ele passar, aonde ele for, aonde os ouvidos, Senhor, Deus, o Senhor repreenda, Senhor, aonde chegar as pessoas quiserem ouvir este vídeo, não deixa, Deus, o inimigo, Senhor, Satanás, os demônios, Senhor, prender, quebra, Senhor Jesus Cristo, toda a muralha. Ó Deus, para que as pessoas possam ouvir. Ó Deus, coloca o teu sangue em todo sentido, Senhor, da mente dessa pessoa. Ó Deus, guarda ela de toda a retaliação do mal. Ó Deus, para a sua glória, para o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, assim eu oro, agradecido no teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Querido, que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar, velar o teu nome, ok? Não cessa, vem agora, entrega a sua vida para Jesus.
Ele está esperando. Você pode fazer isso agora, nesse momento. Amém? Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, seus planos, seu trabalho, seus projetos. Ok? Que Deus possa te abençoar. Hoje é dia 30/12/2025. Você pode entrar o ano de 2026 com muitas coisas transformadas e mudadas na sua vida, se você quiser. Deus não vai arrombar a porta da vida de ninguém, porque Deus não faz isso. Convide Ele e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. A graça e a paz do nosso Jesus Cristo, que o Senhor, que as doces consolações, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida, sobre o seu coração, amado irmão. E continue firme, amado, marchando, porque um dia iremos se ver na mansão celestial. A paz a todos.